Mas quer dizer que agora o Botafogo não dá nem para o começo? É uma faísca. 2-0, mano, facilidade total. Não tivemos nenhum tipo de dificuldade. Assim, é melhor o Flamengo vir jogar o Campeonato Português. Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi deixar o português de Portugal de lado um pouquinho, o mister da torcida aqui, o Bruno, falando. Me pergunta assim, mas você é português, não é? E tudo. É o seguinte, eu também tenho a cidadania portuguesa, eu sou português, sou neto de português, tenho a cidadania, tenho o cartão de cidadão e tudo, tenho essa semelhança com o Jorge Jesus, e às vezes eu vou fazer que quando eu ficar mais pistola, eu vou usar o sotaque lusitano, tá? Porque eu acho que fica bem com aquele jeito dela de fazer e acontecer. Mas eu queria hoje falar um pouquinho sobre outra coisa. Ontem o Flamengo ganhou facilmente do Botafogo, 2-0, não deu nem para saída. Em vez da gente ficar feliz com isso, porque o jogo nem foi lá essas coisas, a gente fica meio preocupado, porque o futebol do Rio de Janeiro está se acabando, né? O Botafogo, que era um grande time, nossa, era o time de Nilton Santos, Garrincha, Jairzinho, mais recentemente, até quando ganharam lá da gente, depois de 20 e tantos anos, 21 anos, com o Maurício, com aquela turma boa, né? Renato Gaúcho jogou lá também, o time que foi vice-campeão de 92, e de repente o Botafogo entrou numa espiral que alguns clubes brasileiros estão entrando, e que está levando o time à ruína. Quer dizer, você veja só a situação de Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Aonde que esses times vão estar nessa temporada? Né? Com tanto de dívida, de má gestão que está sendo feita nesses clubes, e as dificuldades hoje com pandemia, com cota menor das televisões, e uma disputa acirrada por 4 vagas de subida na Série B. Será que esses times, os 3, vão conseguir voltar? O Cruzeiro foi o primeiro dos grandes que caiu, que não conseguiu retornar no ano seguinte. E agora Vasco e Botafogo se juntam a isso. É muito preocupante, porque a gente, além de gostar do Flamengo, é claro, a gente é flamenguista, sempre vai torcer para o Flamengo ganhar todos os jogos. Mas assim, se você não tiver adversário de qualidade, o futebol acaba. Não tem mais sentido você jogar ali contra aqueles clubes, né? Então, o jogo de ontem foi muito preocupante. Foi um jogo fraco tecnicamente. O Flamengo nem aí para o Campeonato Carioca, botando o time reserva. Ainda perdeu o Pedro com menos de 10 minutos. Quer dizer, o time era todo feito de garotos ou de reservas. E mesmo assim, ganhou com tranquilidade do Botafogo, que não apresentou nada. Ali fora uns 10 minutos no segundo tempo, quando tentou dar uma pressão. Então é muito preocupante essa situação. A outra questão que eu queria falar aqui hoje, nesse nosso papo, ontem à noite, depois desse jogo eu fiquei vendo umas resenhas e tudo, do Renato Maurício Prado, o ótimo Rodrigo Matos, e eles falando ainda um pouco, repercutindo aquela entrevista que o Rogério Ceni deu para o Mauro César Pereira na semana passada. Uma entrevista no estilo Rogério, não falou nenhum absurdo, mas também eu acho que, para mim, quando eu vejo um técnico brasileiro falando, dando uma entrevista, eu noto claramente a diferença que o nosso futebol está hoje do futebol de alto nível europeu. A gente aqui, os nossos técnicos, os melhores, porque os piores a gente não pode nem falar, mas os melhores técnicos, onde eu incluo o Rogério, eles parecem que são comentaristas de emissoras de TV. Eles querem demonstrar que sabem das coisas e que sabem comentar corretamente o que aconteceu no campo de jogo e as melhores alternativas e o que ele fez para fazer que o time tivesse um bom desempenho. Eu não sei se esse é o papel do treinador, principalmente ao dar uma entrevista. Isso daí é o treinador para dentro da porta do clube. Agora, para que ele vai expor questões táticas, quem foi bem, quem foi mal, como se fosse um cronista esportivo? Não faz sentido. Isso daí ele deve falar com o grupo dele. Ele pode até se expor e expor os jogadores e passar tática para o adversário. Quer dizer, assim, não é aquele o papel dele, eu acho, né? E aí é que eu acho que o Flamengo... E aí o Rodrigo Matos, tu estava comentando que uma das coisas que ele achou interessante foi o Rogério Ceni, quando foi provocado pelo Mauro César, a respeito do maior erro que ele teria feito nessa temporada, nessa primeira temporada à frente do Flamengo. Ele disse que talvez o erro tenha sido assumir na véspera de um confronto contra o São Paulo e já entrar em campo. Ou seja, pareceu aquele pessoal que quando vai fazer entrevista de emprego e diz assim, qual uma fraqueza sua? É que eu sou muito organizado. Ou seja, o cara, na verdade, diz uma qualidade fingindo que é uma fraqueza para se autovalorizar. E o Rogério, então, assim, a minha grande deficiência, o meu pecado aqui foi ter sido corajoso de entrar em campo no dia seguinte para pegar o São Paulo. Quer dizer, é uma falta de autocrítica e uma vangloriação que parece que já é bastante típica dos nossos treinadores, e no caso específico do Rogério, desde que ele era jogador, ele sempre teve muita dificuldade em assumir suas responsabilidades. Não acho também que a pessoa deva se expor para o cronista, para o entrevistador ali, dizer quais são os seus pontos fortes, isso é uma questão dele que ele tem que tratar. Mas a diferença quando você pega, por exemplo, as entrevistas do Jorge Jesus, as entrevistas dos técnicos brasileiros,
é muito diferente. O Jorge Jesus não costumava ficar botando o dia a dia do trabalho, o que ele estava fazendo taticamente, a melhor alternativa. Ele desviava esse foco, porque isso daí é um negócio intramuros. E aí a gente chega no ponto principal desse vídeo que eu queria falar aqui com vocês. O Flamengo, quando contratou o Jorge Jesus, eu diria que foi uma grande conjunção de sorte com competência que aconteceu ali. Porque o Flamengo não estava procurando o Jorge Jesus, ele tinha vindo ao Brasil ver jogos do Vasco, conversar com o Atlético e foi oferecido ao Flamengo que não estava mirando diretamente no Jorge Jesus. A competência do Flamengo é que ele aproveitou esse momento de sorte para fazer a contratação daquele técnico, que é um bom técnico, ele é muito bom técnico, mas não é do primeiro nível na Europa, mas é um bom técnico. E aí a coisa toda deu certo muito rápido, né? Por que eu acho que deu certo muito rápido? Primeiro, porque o Jorge Jesus é um bom técnico. Segundo, porque ele sentiu, quando veio aqui para o Brasil, a diferença técnica que ele tinha entre o modelo europeu que ele vinha jogando e o brasileiro. E aí ele sentiu o que ele precisava escolher para naqueles 3 meses ele fazer uma diferença e conquistar quase tudo que ele disputou. Então, você vê o Jorge Jesus atuando na Europa, antes mesmo de vir para o Flamengo e agora, ele não tem essa mesma facilidade, porque o nível que se joga lá, de alto nível, é diferente quando ele pega equipes mais montadinhas como o Arsenal. No próprio Campeonato Português ele está tendo muita dificuldade. Mas aqui no Brasil, ele rapidamente sacou quais eram as principais diferenças e onde ele tinha vantagem, e ele aplicou isso muito rapidamente. Então eu nem sei se a segunda temporada dele ia ser tão boa quanto essa, porque o pessoal ia começar a aprender como ele joga. Mas ele foi muito bom, muito perspicaz de pegar isso e rapidamente montar um time vencedor. Tem um outro aspecto também do sucesso dele, que eu acho que deve ser acreditado ao Jesus, que é a qualidade da equipe técnica que ele trouxe. Ele trouxe meia dúzia, 7 pessoas, sei lá, com ele. Era preparador de goleiros, era coach motivacional, era analista de desempenho. Então, o assistente dele, o pessoal, o João de Deus, né? Então, essa equipe deu uma liga e despersonalizou, apesar dele ter ficado, né, muito caracterizado como o cara que fez a diferença. Tinha uma equipe técnica toda por trás que não é comum acontecer nos grandes clubes brasileiros. Então isso também fez uma diferença, fez o nosso time rapidamente chegar num desempenho fantástico. Tanto que depois com o Domi a jogada já era outra, já eram só 2 pessoas que vieram com ele nem tinha trabalhado com essas pessoas antes. Então assim, o Rogério agora também tem aquele francês e mais um outro. Não virou uma realidade no futebol brasileiro esse tipo de abordagem que os grandes clubes europeus têm, que você tem um técnico que é um grande manager, é aquele cara que vai falar da iluminação, da grama, do tamanho da grama, e vai ver como é que está a alimentação dos jogadores, e vai dar a ideia geral, e vai estar fazendo sempre os ajustes mais finos que tem que acontecer para uma equipe funcionar. Mas há vários outros profissionais em volta dele que vão fazendo sua função, e o Galhardo no River também faz isso. Vocês já viram, antes do time do River entrar em campo, como é que é o aquecimento, como é que tem tantas pessoas, tantos profissionais envolvidos para fazer aquele time funcionar? Então, voltando àquele nosso assunto, o Flamengo teve uma grande sorte de trazer o Jesus e ter dado certo. Mas parece que esse tipo de mentalidade não vingou. Quando Jesus foi embora, o Flamengo não pensou em ir buscar um outro profissional que tivesse uma equipe competente, que fosse fazer essa diferença, que tivesse todos os predicados que eu falei agora. Pensou mais assim, temos que buscar um europeu, porque o europeu é um treinador melhor do que o brasileiro hoje na média, que é uma verdade. Mas os porquês dessa diferença, dessa melhoria que existe lá na Europa, não foram levados em consideração. Então a gente trouxe o Domi, que é um cara muito promissor, mas as condições não eram aquelas, não vimos todos os parâmetros que ele devia ter avaliado para contratar. Ele trazer uma equipe robusta e de alta qualidade, e o tipo de jogo que ele ia implantar, e ele deu errado. E aí a gente voltou atrás. Para mim, esse é o grande pecado do Flamengo hoje. A gente resolveu apostar num técnico barato e promissor brasileiro, ao invés de trazer um técnico consagrado com qualidade internacional. Eu sei de todas as dificuldades da pandemia, dos cofres vazios e tudo, mas ainda assim acontece que o Flamengo voltou para trás. E na minha percepção, é como se o Flamengo assumisse assim: eu já entendi que para ganhar aqui no nível nacional e até no sul-americano, eu não preciso gastar muito, eu só preciso ser um pouco melhor do que o Palmeiras, bem melhor do que o Vasco, muito melhor do que o Botafogo. Eu não quero ser um time de ponta, como parecia ser a nossa ambição quando a gente trouxe o Jorge Jesus e a equipe dele. Então o Flamengo regrediu. O Rogério Ceni é um cara de alto potencial, com certeza, mas ele não tem nem conhecimento nem experiência, ele não pode ter, ele começou há pouco tempo. Então ele não consegue encontrar soluções ainda porque ele não viveu aquilo que o Jorge Jesus já viveu, que o Galhardo já viveu, que num nível maior, o Guardiola, o Klopp já viveram. Então o Flamengo parece que se acomodou. Encontrei uma solução aqui que vai ganhar os títulos
carioca, não tenho dúvida disso, né? Muito difícil perder. Provavelmente vai continuar tendo aqui um protagonismo no Brasil e na América do Sul, mas a gente deixou de mirar aquela plataforma lá, aquela prateleira acima que a gente, sem querer, meio sem querer, tinha chegado quando a gente contratou o Jorge Jesus e a sua equipe. Então o Flamengo desce um degrau, fica jogando aqui no nível nacional, e para o torcedor que gosta do futebol bem jogado, e não só o título pelo título, mas que mirava um dia a gente voltar a fazer grandes duelos com o River, com o Boca, com o Liverpool, com o Chelsea, com o City, esses são as que ficam mais distantes, porque me parece que essa diferença voltou a crescer. E eu não vejo, no curto prazo, como isso pode ser mudado. Me parece que o Flamengo está sendo uma escola para o Rogério Ceni. Em vez de a gente trazer um professor, como eles gostam de ser chamado, consagrado, nós trouxemos um estudiante muito bom, com muito potencial, mas que está usando o Flamengo também como uma escola para aprender. O que você achou do vídeo? Se você gostou, clique aqui embaixo, se inscreva, comente, dê like e ative o sininho para receber as notificações, tá? E eu falo para você que quando for necessário ser pistola, eu vou voltar com o meu sotaque de português. Até o próximo vídeo!